Vamos lá, vestibulandos, resolver as questões do vestibular da UFRR de 2018, né, da disciplina de Física. A primeira questão é: um corpo de massa m está em equilíbrio sobre uma superfície horizontal. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa incorreta. Então, vale se lembrar, né, que ele está pedindo aqui a alternativa incorreta. Vamos se alertar. Um corpo, né, em equilíbrio em uma superfície horizontal. Um corpo de massa igual a A, ou corpo A, numa superfície horizontal. Ele fala que ele está em equilíbrio, né? Se ele está em equilíbrio, a somatória das forças sobre ele é igual a zero, né? A força resultante aqui, no caso, é igual a zero. Beleza. Aonde que a gente quer chegar agora? Vamos lá, para as alternativas. Letra A. A força normal e a força-peso atuando sobre um corpo formam um par de ação e reação? Agora eu pergunto a vocês. A normal e a força-peso formam um par de ação e reação? Vamos aqui para vocês verem mais fácil, né? Num plano horizontal, correto? E corpo a força-peso sempre aponta para o centro da Terra. E aqui a força normal, certo? Porém, a força normal ela se anula com a força-peso, né? Aqui não é um par de ação e reação, e sim uma equivalência. Por quê? Porque num plano inclinado, vamos voltar para um plano inclinado, um corpo de massa A, né? A massa, o peso sempre no centro da Terra, né? E a normal, ela é perpendicular, né, à superfície, que no caso a superfície é inclinada, e a força, aqui no caso, normal aqui vai ser igual a quem? A Px, certo? Desculpa, Py, que vai ser igual ao cosseno do ângulo θ, certo? Aqui é o Px, e esse ângulo aqui é o mesmo ângulo daqui. Então é o cateto oposto. Então, pessoal, de cara, né, a gente consegue achar a resposta da questão, porque a força normal e a força-peso, elas não são um par de ação e reação, correto? Então essa aqui é falso. Um corpo pode não estar em repouso? Pode. O que acontece quando a força resultante aqui é igual a zero? Quer dizer que esse corpo não possui aceleração. A aceleração é igual a zero. Aceleração igual a zero, pode haver um movimento uniforme, né? Então, ele pode estar com velocidade constante, né? A massa do corpo não influencia no equilíbrio? A massa do corpo influencia sim no equilíbrio. A gente já viu que no caso, para entrar em equilíbrio, né, a força normal ela se anula com a força peso. E a força peso como é que se calcula? A massa vezes a gravidade. Pode haver mais de duas situações, mais de duas forças atuando sobre o corpo? Pode. Se eu pegar aqui um corpo A e aplicar uma força F1 e aplicar uma outra força contrária, F2, e eu supor que F1 é igual a F2, quando eu somar tudo, fazer o somatório das forças, isso aqui vai dar igual a zero, porque elas vão se anular. Porque forças em sentidos contrários fazem o quê? Se subtraem, correto? Então, tá certo a questão. A soma das forças atuando sobre o corpo é igual a zero?
aqui, ó, a gente já viu. No caso aqui a gente está somando, né, essas duas forças, fazendo a resultante, e o somatório delas está dando igual a zero. E aqui no caso, na vertical, né, a força normal está se anulando com a força peso. Então, pessoal, a alternativa correta aí é a letra A. Alternativa A, como a gente pode ver aqui no slide. Então, bora para a segunda questão, pessoal. Um alpinista sofre um acidente durante uma escalada e precisa ser carregado por um socorrista de volta ao acampamento da base, situado a 1.000 metros abaixo do ponto onde eles estão. Eles percorrem uma trilha sinuosa de 1.500 metros até o acampamento. Considerando essas informações, o trabalho realizado pela força-peso sobre o alpinista ferido durante o trajeto de descida é de massa do alpinista de 70 gramas e a massa do socorrista de 90. Então, pessoal, a gente precisa de duas situações aqui. Achar o deslocamento, né? Perceber o deslocamento e, no caso, saber o que é o trabalho, né? O trabalho de uma força é o quê? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, esse cosseno do ângulo, se for no mesmo sentido do deslocamento, no caso é 0 graus, paralelo, então vai ser 1. E se for em sentidos contrários, vai ser 180, né? Cosseno de 180 é igual a menos 1, certo? E trabalho, a gente sabe que trabalho perpendicular, né, ao movimento, ao sentido de movimento. Se a força for perpendicular ao sentido do movimento, o trabalho é 0, tá, pessoal? Então isso aí é importante. Por quê? Porque o cosseno, né, cosseno de 90 graus aqui é igual a 0, né? Vamos lembrar lá de trigonometria, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos desenhar o trajeto, né, que o alpinista estava com o socorrista carregando o alpinista, né, para levar até a base do acampamento. Então, vamos supor aqui que, no caso, o socorrista, né, o socorrista está aqui com o alpinista, né, o alpinista, e ele carregando o alpinista, né, o socorrista carregando o alpinista. Esse deslocamento aqui é de 1.000 metros, né? E ele vai percorrer esse deslocamento sinuoso aqui que ele fala na questão, correto? Vou botar até de azul. Aqui é o deslocamento de quanto? De 1.500 metros. Então, pessoal, a força-peso do alpinista está aqui para baixo, né? Então, nesse sentido, não tem o que? Trabalho, né? Então, só vai ter trabalho na direção dos 1.000 metros. É como se ele estivesse aqui em cima e descendo. Então, o trabalho dele vai ser referente ao deslocamento na direção da força. O deslocamento na direção da força é de quanto? De 1.000 metros. Como se ele estivesse descendo uma escada. E aí, no caso, o deslocamento seria a altura total que a escada tem. Então, esse deslocamento aqui, né, é de quanto? É de 10 à terceira, né? Que é 1.000 metros. Perfeito? E a força aqui, no caso, é quem? É a força peso, que é a massa vezes a gravidade. A massa de quem? Quem é que ele está segurando? Ele está segurando quem? O socorrista. Está segurando o alpinista. Então, o alpinista é a massa que a gente vai colocar aqui. 70 gramas, mais leve que eu, né? É óbvio. E 10 gramas da gravidade, vezes 10 à terceira. Então, é igual a trabalho. Como está na mesma direção, né?
a força-peso está para cá e o deslocamento também está para baixo, né? Como a gente pode ver. Então, o ângulo da força com o deslocamento é o que? 0, né? Então, cosseno de 0 é igual a 1. Então, agora ficou fácil, né? Trabalho vai ser o quanto? 7 vezes 10 a 1, 2, mais 3, 5 o quê? Joule. A resposta é a letra E, 7 joules, né? Como a gente pôde verificar na questão. Agora vamos para a terceira questão. Quando caminha descalço sobre uma superfície horizontal de um ponto A para um ponto B, qual é a orientação da força de atrito entre os seus pés e a superfície? Bom, pessoal, essa questão aqui é bem tranquila, né? Mas a gente precisa exemplificar num desenho para vocês observarem melhor. Tá aqui a superfície, né? Vou desenhar primeiro e vou explicar aqui o ponto A para o ponto B. E tá aqui o professor Nando aqui. Bem bonitinho. Professor Nando aí. Eita, com as pernonas. Tá. Aí o Nando vai se deslocar de A para B. O deslocamento dele está para lá. Quando eu vou andar, a minha força para eu me impulsionar para frente é de que sentido? A minha força vai ser do sentido de B para A. A força de B para A, correto? Então, quando eu vou para frente, né, a minha força no meu pé está indo de B, eu estou, né, indo de B para A, certo? Eu estou indo de B para A. Então, sabendo disso, né, e sabendo que a força de atrito, né, como é que se calcula a força de atrito? Se eu tenho um móvel com uma velocidade F, né, e essa superfície possui atrito, ao puxar essa força vai aparecer a força de atrito que ela é oposta ao movimento. A força de atrito ela é oposta ao movimento. Se ela é oposta ao movimento e eu estou fazendo uma força de B para A, oposta de B para A vai ser o quê? De A para B. Então, a força de atrito aplicada aí vai ser do sentido o quê? De A para B. Então, pessoal, essa aqui é a resolução. Tem solução? Vamos ver. Letra A. A força de atrito é horizontal e aponta de B para A. É de B para A? Não, de B para A é quem? É a força que eu aplico para eu me deslocar para frente. A força de atrito é horizontal e aponta de A para B. Correto. Letra B e seja feliz. A força de atrito é vertical e aponta para baixo? Não aponta para baixo, ela é no mesmo sentido da força aplicada. A força de atrito é vertical e aponta para cima? Não, mesma situação da letra C. A força de atrito forma um ângulo de 45 graus com a horizontal e é ascendente? Não, ela forma um ângulo de 0 graus com a superfície aqui, que a gente está vendo aqui, a superfície horizontal. Então, perfeito. Então, a alternativa aqui é a letra B. Tá bom, pessoal? Vamos para a quarta questão agora. Quarta questão já é PSS 2, né? Considere dois fios, fio 1 e o fio 2, constituídos de materiais diferentes, porém com o mesmo comprimento e a mesma temperatura inicial TI. Quando expostos ao calor, sua temperatura aumenta para TF e o comprimento de F1 aumenta em 4% e de F2 8%. Assinale a alternativa que mostra a razão entre o coeficiente de dilatação linear dos fios. Então ele já falou aqui, né, pra gente, né, pessoal, que aqui a gente vai trabalhar com dilatação que linear, né? Dilatação linear. Então, como é que se calcula, né, a dilatação linear? A dilatação linear, né, a variação da dilatação é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes a variação de temperatura.
certo? Assim que a gente descobre. E quem é ΔL? Variação na física sempre é o que? Final menos inicial. Então aqui é o comprimento final e o comprimento inicial. Então vamos para a questão aqui no caso. Ele está falando que as temperaturas T1 e T2, né, no caso são iguais a TI, né, a inicial, e quando eles são expostos a uma temperatura TF, então a variação de temperatura tanto para o fio 1 quanto para o fio 2 é a mesma, né? E o comprimento do fio 1 aumenta em 4% e o fio 2, 8%. Tá? Isso vai implicar em quê? Num comprimento final, né? O comprimento final então vai ser o quê? Vai ser 1. Vamos para o fio 1. O fio 1. No fio 1 vai acontecer o quê? O ΔL aqui vai ser igual a quem? Vai ser 1,04 vezes o comprimento inicial, né? Porque ele vai aumentar do comprimento inicial em 4%, correto? Então, se ele está aumentando em 4%, eu multiplico por 1,04 menos comprimento inicial. Isso aqui vai dar uma variação de quanto? De 0,04 do comprimento inicial. Então, essa aqui é a variação, né? E do fio 2, vai ser qual a variação aqui? Se ΔL variou quanto? Ele aumentou 8%, então vai ser 1,08 vezes o comprimento inicial menos o comprimento inicial. Então vai dar aqui em torno de 0,08 comprimento inicial. Correto? Então, para eu achar coeficiente de dilatação linear, a razão, né? Eu vou precisar achar o coeficiente de dilatação linear, né? Então, o coeficiente de dilatação linear 1 vai ser igual a quem? Eu vou passar dividindo tudo. Vai ser igual a ΔL, né? Dividido por o comprimento inicial vezes a temperatura. Correto? Então, para o fio 1, quanto é que é o ΔL? 0,04 comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial sobre a variação de temperatura. Então eu vou simplificar aqui o comprimento ou o coeficiente linear, então no caso vai ser o quê? 0,04 dividido pela temperatura, certo? Então achamos o coeficiente linear 1. Coeficiente linear 2 vai ser o quê? Coeficiente linear 2 vai ser igual, né, ao ΔL sobre o L0, que é o comprimento inicial, dividido pela temperatura. E quanto é que é a variação? 0,8. 0,8, né, pessoal? Então, 0,08 do comprimento inicial. Então, eu vou simplificar aqui, né? Isso vai dar o quê? ΔH2 de 0,08 sobre a variação de temperatura. Agora ele quer o quê? Ele quer a razão, né? Ele quer a razão entre quem? Os coeficientes de dilatações dos fios. Então vamos fazer aqui a razão. Razão é o quê? É divisão do coeficiente 2 pelo coeficiente 1. Então isso aqui vai dar o quê? 0,08 ΔT, né? 0,08 e aqui 0,04 ΔT. Aqui vai cortar, né? Multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar assim, 0,08
vezes 0 ΔT, o inverso da segunda, 0,04, isso vai ser 0,08 dividido por 0,04, que é igual a 2. Então, pessoal, a resposta é a alternativa C de casa, tá bom? Então, eu acredito que ficou bem explanado aí, né? A questão de dilatação térmica, né? Questão bem legal aqui da universidade. Vamos para a quinta questão. Uma corda de violão de 80 centímetros de comprimento e massa igual a 4 gramas está submetida a uma tensão igual a 3,125 newtons. A velocidade de propagação do pulso nesta corda equivale a... Então, pessoal, a gente precisa lembrar, né, que a velocidade de propagação da corda de uma onda transversal, no caso é o quê? É a raiz quadrada da força sobre a densidade linear da corda. Como é que eu calculo a densidade linear? Densidade linear é o quê? É a massa dividido pelo comprimento. Então, que vai ser igual a quanto? A massa tem que estar em quilograma e o comprimento tem que estar em metros. Então, a massa é 4 gramas, então é 0,004 gramas, né? E o comprimento 0,8, né? O que? Metros. 0,8 metros. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 8 vezes 10 a menos 1. Correto? Então, se eu simplificar 4 por 8, vai ficar igual a 0,5 vezes quanto? 10 a menos 3, aí no caso, divisão de fração, repete a fração, a base, né? E subtrai os expoentes, então menos 1. Então isso aqui é igual a 0,5 vezes 10, aí menos com menos dá mais, a menos 2. Isso é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Que eu ando mais uma casa para cá para ficar em notação científica, né? Então, quilograma metro, né? Que é a unidade de densidade linear. Então, sabendo isso, a gente já sabe a força, né? Vamos calcular a densidade, a velocidade, né? Então, a velocidade vai ser o quê? A raiz quadrada, né? De 3,125, que é a força, dividido por 0,005 kg metro, que é a densidade. Então, eu vou andar a vírgula 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ficou 3.125 dividido por 5. Isso é igual a 625, que dá igual a 25 metros por segundo. Então, a alternativa aqui, letra E, né? Muito fácil essa questão, era só lembrar que a velocidade é o que? A raiz quadrada da força dividido pela densidade linear. A sexta questão, né? Um índice de refração de um meio pode ser obtido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo, né? Ele fala então o índice de refração. O índice de refração, né? É o que? A velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, né? Um feixe de luz monocromático vindo de um meio com índice de refração Ni incide obliquamente sobre uma superfície translúcida e penetra em um outro meio de índice de refração Nr, alterando a sua direção. Sabendo-se que Nr, né, o índice de refração Nr
é igual, né, o dobro do índice de refração no meio I. Então, isso aqui eu já sei, certo? Ele está me dando na questão. A relação entre a velocidade da luz refratada, VR, e a velocidade da luz incidente, VI, bem como a relação entre a frequência da onda incidente, FI, e a frequência da onda refratada, FR, são, respectivamente, a onda aqui, no caso, a luz, é a mesma, né? Então, a frequência em si não vai mudar de um meio para o outro. O que vai mudar é a sua velocidade, né? Então, a gente conseguiria já descartar aqui a B, né? A C e a E, correto? Então, ficaríamos entre a alternativa A e a alternativa D, pessoal. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Ele já me falou que o índice de refração ele é calculado como a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, né? Então, NR aqui, o índice de refração NR é igual a quem? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade dela no meio, correto? Então, eu já sei isso, pessoal. Então, quem é NR? NR é quanto? 2 vezes NI, né? Então, 2NI é igual a C sobre VR. Então, NI é igual a quem? A C sobre 2VR. Então, o índice de refração no meio, NI, vai ser quem? Vai ser a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade no meio incidente, né? NI não é igual a NI, igualando as duas, o que vai acontecer? C sobre VR sobre 2 é igual a C sobre VI. Eu vou cortar C com C, né? Vai ficar que VI é igual a 2VR. Ah, Nando, mas não tem essa questão aqui, tá só 0,5, né? Mas se eu passar esse 2 aqui dividindo, o VR vai ser igual a quem? A 1 sobre 2 de VI. E 1 sobre 2 é o que? 0,5. Então, VR é igual a 0,5 vezes VI. Então, VR, né, é igual a 0,5 VI. Então, a alternativa B, né, VR é igual a 0,5 de VI. Perfeito? Bem legal essa questão, né, pessoal? Sétima questão. Duas cargas elétricas, Q1 de 1 coulomb positivo e Q2 menos 2 coulomb, se movem em um campo elétrico uniforme de intensidade, campo elétrico igual a 2 Newton-Coulomb. Sabendo-se que a carga Q1 percorre o caminho A, B, C e D e a carga Q2 o caminho MN, conforme o esquema abaixo, podemos afirmar que os trabalhos da força elétrica realizados sobre a carga Q1 e Q2 são, respectivamente, o trabalho é o que a gente já viu lá? Força vezes o deslocamento, né? Então, o trabalho de uma força é o que? Força vezes o deslocamento, perfeito? Então, a gente sabe que o campo elétrico, né? Ele é igual a quem? A força, né? Dividido pela carga, né? Então, essa força aqui é o que? Se eu isolar a força, eu fico que a força é o que? É o campo vezes a carga.
Então, o trabalho nada mais é que o quê? O campo elétrico vezes a carga vezes a distância. Perfeito? Mas só vai existir trabalho, né, na direção do movimento, certo? E lembrando, pessoal, que no campo elétrico uniforme, a força tem o mesmo sentido do campo. Então, se o campo está indo da direita para a esquerda, né? Então, o campo, a força também vai estar da direita para a esquerda, o sentido. Perfeito? Então, o sentido da força sempre é o mesmo sentido do campo, né? Então, pessoal, aqui na questão, o percurso, né, da carga 1, o corpo, ele está indo de A para B, aqui tem 2 metros, e de B para C, que tem 1 metro, e de C para D, que também tem 2 metros, certo? Então, vamos dividir em 3 etapas, etapa AB, BC e CD, os trabalhos, né? Então, o trabalho, né, AB vai ser quem? A gente já viu que é campo, o trabalho é campo, vezes a carga, vezes o deslocamento. O campo não está nesse sentido, a força também está nesse sentido, e o deslocamento também está nesse sentido. Então, o trabalho é o quê? Positivo. Se está no mesmo sentido, a força está no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Se a força está contrária ao deslocamento, né? O trabalho é o quê? Negativo. Que a gente vai chegar aqui ainda. Então, o trabalho aqui vai ser igual a quem? Quanto equivale o campo? 2 newton. A carga vale quanto? Q1 mais 1, né? Vezes o deslocamento que vale 2. Então, aqui vai dar igual a 4 joules, certo? Então, o trabalho de B para C vai ser igual ao campo, só que o que acontece? A força está nesse sentido e o deslocamento está nesse sentido. Aqui é o deslocamento e aqui é a força. Eles formam um ângulo de quanto? 90 graus. Lembra lá que é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Aqui o ângulo é 0 graus, aqui o ângulo é 90. Se é 90, o cosseno é 0. Então, o trabalho aqui de B para C não precisa nem calcular. É igual a 0 joule. Correto? E de C para D, né? Lembrando que a força está nesse sentido e o deslocamento para esse. O deslocamento e aqui é a força, né? Então, a força está no sentido, o deslocamento para outro. Então, o trabalho ele aqui é negativo, pessoal. Então, tem que se lembrar aqui, tem que se alertar aqui na questão. Então, de C para D, né? Ficaria o quê? 2 vezes 1 vezes 2 vezes menos 1, que seria o cosseno de 180 graus, né? Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 4 joules. Então, o trabalho total da carga 1, né, vai ser a somatória de tudo. 4 mais 0 dá 4, com menos 4 dá 0, pessoal. Então, o trabalho da carga 1 é igual a 0. Então, a gente já consegue eliminar a alternativa E, a alternativa C e a alternativa A. Perfeito? Então, vamos calcular o trabalho, né, da carga 2. Carga 2, ele está fazendo o deslocamento, né? Deslocamento de M até N. E ele já deu a distância aqui de 2 metros, né? Que separa na horizontal, na horizontal, e 1 metro
na vertical. Perfeito? Porém, o deslocamento está assim e a força, o campo, né? O campo está nesse sentido e a força também. O campo e a força, certo? E o deslocamento também está nesse sentido. Então, o deslocamento, o trabalho dessa força, né? Vai ser igual a quem? Vai ser vezes esse deslocamento. De quanto? De 2. Então, o trabalho vai ser o quê? Vai ser o campo, né? O campo elétrico. Vai ser igual ao campo elétrico vezes a carga, 2, vezes o deslocamento. Então, o trabalho aqui, 2, vai ser o quê? 2, que é o campo elétrico, a carga é igual a menos 2, vezes o deslocamento, que o trabalho da força, na perpendicular não existe trabalho, é igual a 2, né? O percurso dele. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que é 1 vezes, tá, pessoal? Dá igual a menos 8 Joule. Então, o trabalho ele é menos 8. Então, alternativa D de dado. Oitava questão. Sejam dois condutores, A e B, perpendiculares entre si e de comprimento infinito. Inicialmente, o condutor A passa a ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Isso gera um campo magnético nos pontos P1 e P2 equidistantes dos condutores A e B, conforme o esquema abaixo. No segundo momento, o condutor B também passa a ser percorrido por uma corrente de mesma intensidade I. Comparando-se os campos magnéticos gerados nos pontos P1 e P2 antes e depois do segundo condutor passar a ser percorrido pela corrente I, podemos afirmar que... Então, pessoal, vamos desenhar aqui, né? Primeiramente, a notação, né? Assim, para linhas de campo, o que? Linhas de campo saindo. Então, as linhas de campo elas estão saindo do quadro, né? E se for totalmente preenchida, né? As linhas de campo estão fazendo o quê? Estão entrando. Entrando aonde? No quadro, certo? Então, vamos lá. Tem aqui o condutor A, né? O condutor A infinito. E aqui o condutor B infinito, né? Ele tem o ponto P1 e o ponto P2. Essa distância aqui é D, essa distância aqui também é D. Essa distância é D e essa também é D. A corrente está passando assim no condutor A e a corrente está passando assim no condutor B. Agora, pessoal, vamos lembrar, né, da regra da mão direita. Vamos lembrar da regra da mão direita. O meu polegar, né, ele está no sentido da corrente, certo? E os meus 4 dedos aqui, ele mostra o sentido do campo. Então, a corrente no condutor A, né, está de baixo para cima. Está de baixo para cima, está indo para cá, certo? Então, no ponto P2, no condutor A, as linhas de campo, ó minha mão, está fechando, né? Estão fazendo o quê? Elas estão entrando no quadro, certo? Isso aqui no condutor A. Então, no ponto P2, as linhas de campo aqui, ó, estão fazendo o quê? Entrando. Já no ponto P1, as linhas de campo, ó, meu dedo está saindo, né? Então, se está saindo, as linhas de campo estão fazendo o quê? Estão saindo, certo? Então, isso aqui, linhas de campo estão saindo e linhas de campo estão entrando. Agora vamos para o condutor B. Condutor B, meu polegar, para a corrente. No ponto P1, ó,
a minha mão, ó, meus dedos estão fazendo o quê? Saindo, né? Então, as linhas de campo também estão saindo do campo, certo? E no ponto B, as linhas de campo estão fazendo o quê? Saindo também. Então, se os dois campos eles estão saindo, correto? Se os dois campos estão na mesma direção, eles vão fazer o quê? Eles vão se aumentar em 2 vezes, certo? Então, no ponto P1, o campo aumenta em 2 vezes. Já aqui, eles têm um campo de um está entrando e o outro está saindo em direções contrárias. Então, isso aqui vai ser anular. Então, o campo aqui é igual a 0, pessoal. Então, voltando na questão, a gente viu que no ponto P1 o campo vai se multiplicar em 2 vezes e no ponto P2 o campo vai ser igual a 0, certo? Isso aqui é o campo magnético, tá? Então, a intensidade do campo magnético no ponto P1 se tornou nula e no ponto P2 dobrou, é o contrário, né? A intensidade do campo magnético no ponto P1, né, dobrou e no ponto P2 nula. Corretíssima a questão. Então, a alternativa letra B, pessoal. Certo? Então, ficou bem claro. Só lembrar, né, da regra da mão direita. Vamos lembrar novamente. O nosso polegar no sentido da corrente. E a minha mão aqui, ó, os meus dedos. No caso aqui, as linhas de campo estão fazendo o quê? Estão entrando aí para vocês. E aqui agora, ó, as linhas de campo estão fazendo o quê? Estão saindo, estão entrando aí no caso e agora estão, para vocês estão entrando e agora está saindo, correto? Já se a corrente fosse desse sentido, né? Aqui as linhas de campo estão entrando e aqui agora entrando para mim, né? Então, pessoal, é isso. E usar a conversão, né, das linhas. Entrando, saindo, no caso, e entrando rachurado. Tá bom, pessoal? Então, se alerta para isso. E a questão 9, né, a última questão da prova da Federal de 2018, né? 2 resistores R1 e R2, R1 igual a 10 ohms, são ligados a um gerador de FEM igual a 20 volts e resistência interna R igual a 2 ohms, conforme a representação abaixo do esquemático. Qual o valor da resistência R2 e a queda de potencial do resistor R1, respectivamente, para que a resistência R1 dissipe uma potência de 10 watts? Então, pessoal, vamos lá. A potência, primeiramente a gente precisa achar, né? Já que a gente não tem como achar a resistência equivalente, isso aqui é 2 ohms, né? E aqui é igual a 10 ohms. A gente precisa achar quem? A corrente, né? A gente precisa achar a corrente desse circuito. Então, para achar a corrente como é um circuito série, a corrente é a mesma para todos os resistores. Ele deu uma dica aqui pra gente. Ele falou que o resistor R1 tem que dissipar uma potência de 10 watts. Então, potência elétrica é o que? É a tensão vezes a corrente. E a gente também sabe que a tensão é o que? É a resistência vezes a corrente. Então, potência dissipada, né? A potência que o resistor vai dissipar. Então, eu vou substituir o V por RI. RI vezes I, então vai dar π quadrado, né? Então, a potência dissipada é calculada por quem? Resistor ao quadrado, ou resistor vezes a corrente ao quadrado. Perfeito? Então, quem é que vai dissipar 10 watts? Então, 10 watts, né? Vai ser dissipado pelo resistor R1. E quanto é que vale o resistor R1? Vale 10 ohms, né? Então, 10 ohms vezes a corrente ao quadrado.
Então a corrente vai ser ao quadrado é igual a 10 dividido por 10, que dá 1. Então I é igual a 1 ampere. Então já achamos a corrente, né? Então agora ficou bem mais simples a questão. Então ficou 1 ampere, certo? Então vamos achar as quedas de tensões no resistor Rzinho, que a gente já tem o conhecimento, e no R1, que a gente ainda não tem, né? Então no caso R1 no disjuntor no resistor R1, VR1, né? Vai ser igual a resistência R1, que é 10, vezes a corrente, que é igual a 10 volts. Então, aqui ele vai estar dissipando uma tensão de 10 volts. O resistor VRzinho vai ser o que? 2 ohms vezes a corrente, então vai ser 2 volts. Então esse resistor aqui vai estar dissipando uma tensão de 2 volts. Já o resistor R2, né? V2, VR2 vai ser o que? A resistência 2 vezes a corrente. Porém, eu não sei a resistência R2, por isso também que a gente vai, né, achar a tensão. A gente tinha 20 volts, teve uma queda de tensão aqui de 2 volts no Rzinho, mais os 10 volts do R1, então já se perdemos dos 20, 12 volts. Então, aqui vai ter uma queda de tensão de quanto? De 8 volts, correto? Então, VR2 é igual a 8. Então, R2 vezes 1, que é a corrente, né? A corrente é a mesma. Então, resistor 2 é igual a 8 ohms. Então, o que ele quer? Ele quer qual o valor da resistência R2, que a gente já sabe que é 8, né? E a queda de tensão no resistor R1, que a tensão, então, a gente já achou que a queda de tensão no disjuntor R1 ou no resistor R1 é igual a 10. Então, é 8 e 10. 8 e 10, alternativa B de bola. Certo? Correto.